Olá produtora rural. Estamos aqui com o nosso segundo vídeo da série Não Corra Atrás de Dinheiro, deixa que o dinheiro corra atrás de você. O objetivo dessa série é compartilhar alguns conhecimentos e dicas para que você acesse mais e melhor crédito, além de ter ferramentas na palma da mão para tomar melhores decisões. Mas antes disso, eu queria começar o nosso papo com uma pergunta. Se eu te perguntar quanto foi sua produtividade na última safra, você sabe me dizer? Tenho certeza que sim, né, de cabeça. Aliás, provavelmente se eu perguntar até por talhão de cabeça, você deve saber. Agora, e se eu te perguntar qual foi sua margem de lucro da última safra? Qual foi sua rentabilidade? Qual o seu grau de alavancagem que você está trabalhando hoje em dia? Como é que está seu endividamento de curto, de longo prazo? Como é que está sua liquidez? Essas perguntas já são um pouco mais difíceis, né? Nem todo mundo tem esses controles apurados ou até às vezes da maneira mais simples, né? Se você souber até uma dessas respostas, você já está à frente da média. E não adianta também vir com a conta de margem de lucro em sacas de soja. Eu produzo 60 sacas na média, eu fecho o pacote aqui por 25 sacas por hectare, então eu tenho aí mais 5 sacas de diesel, mas não sei o que, então minha margem de lucro é 30 sacas por hectare. Por que também? Qual que é o problema disso? Muitas vezes a gente não contabiliza várias despesas que vão somando aos poucos e acaba tirando bastante do resultado. E outra também, porque o preço da saca, obviamente, ela varia, né? Então, o que você paga, quando você paga o arrendamento, por exemplo, é um preço de saca de soja que você está dispondo lá, por exemplo. Quando você paga, ou de arroba de cabeça de gado, enfim, tem várias moedas. Quando você faz o seu pacote, você está travando um outro preço, né, um outro momento. Quando você paga o seu pessoal, quando você paga o diesel, você está atuando com momentos diferentes do preço dessa commodity, né? Então, isso fica um pouco complicado a gente medir nessa moeda, por isso que é importante a gente ter todos os indicadores calculados sobre uma mesma base, que é a moeda corrente, né? E outra coisa que é importante também é o seguinte, né? Para a gente também fazer comparações ao longo do tempo. Então, às vezes lá atrás, a produção era um nível X, os insumos eram outro nível Y, mas como é que a gente coloca todos esses indicadores financeiros e consegue comparar eles ao longo do tempo, de margem, de rentabilidade, de lucratividade, grau de alavancagem, né? Por exemplo, a soja dobrou de preço, o milho está indo em preços nunca antes imaginados, né? Como é que a gente compara tudo isso numa mesma, né, laranja com laranja? Por isso que é importante ter esses indicadores calculados e dentro de um parâmetro, né? Parâmetro que é internacionalmente reconhecido. Porque no final das contas, o que a gente não mede, a gente não gerencia, né? E, na verdade, o que nós vamos ajudar você a fazer é começar a montar um pouco desses indicadores para entender como é que está a situação financeira. E o primeiro indicador que nós vamos identificar que é um indicador que mede o seu risco financeiro. Por quê? De acordo com os especialistas, o que mais quebra um produtor rural no Brasil não é necessariamente descasamento de moeda ou quebra de safra ou perda de rentabilidade, né, ou diminuição das margens de lucro. Lógico que tudo isso pode influenciar, mas o principal motivo, né, da quebra de produtores e sair da atividade é o desequilíbrio financeiro causado pela falta de liquidez. O que é isso? A liquidez nada mais é do que tudo aquilo que eu tenho de ativo de curto prazo, quer dizer, tudo que em 12 meses eu consigo transformar em dinheiro. Então, por exemplo, caixa. Caixa está lá no banco, já é dinheiro. Beleza. Aplicação financeira. Algumas têm algum prazo, etc., mas está mais próximo de ser caixa, né? Mais próximo de ser dinheiro. Produto acabado para vender, né, em estoque. Ou ativo biológico no campo, né? Dependendo daqueles que são colhidos e vendáveis em menos de 12 meses, gado, semovente, quer dizer, você tem uma ordem de liquidez aqui, então tudo que você tem nesse primeiro escalão é a sua liquidez corrente, né? E do outro lado você tem os passivos, conta para pagar, fornecedor, dívida com banco, entre outros compromissos também ali pensando em 12 meses, o ativo sobre o passivo de 12 meses é a sua liquidez corrente. E quando você está apertado, é justamente porque você está sem essa liquidez. E isso acaba causando um círculo vicioso, né? E isso está intimamente atrelado com como você gere seu caixa
e como é que você gere a sua liquidez. Porque no cenário de falta de liquidez, você vai ter que pegar dinheiro em algum lugar e o banco não vai dar porque ele está vendo que os seus indicadores não estão bons, e aí você vai ter que recorrer a outras fontes, e essas fontes são caras, e aí isso aí vai atrapalhar mais ainda, porque você vai ter uma despesa financeira muito maior, e vai criando ali um círculo vicioso. Bom, a gente já deu uma palhinha falando de liquidez aqui, que é um dos principais problemas, né, que fazem os produtores sair da atividade, mas hoje nós vamos começar a falar em detalhes sobre outro indicador, que chama alavancagem operacional. Afinal, o que é alavancagem operacional, né? Nada mais é do que o seu grau de endividamento sobre aquilo que você gera de lucro, né, de resultado operacional. Depois que eu peguei minha receita, né, tudo que eu vendi e fiz dinheiro, tiro ali meus custos de produção, minhas despesas operacionais, o que sobrou? Esse é o resultado operacional, né? Em inglês é conhecido como EBITDA. Talvez você já ouviu falar dessa sigla. EBITDA é uma abreviação que significa Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. Em português a gente chama de LAGIDA, ou resultado operacional. LAGIDA também é uma abreviação de lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização. Então, esse é o resultado operacional, que ele traduz mais ou menos qual que é o seu potencial de geração de caixa, né? Aquilo que é o resultado da sua atividade. Ele não contabiliza aí como é que é o seu grau de endividamento, quanto você paga de juros e outras coisas, de depreciação, amortização, porque aqui a gente trata do resultado da sua operação mesmo, né? Inclusive, dependendo da margem que você tem, isso vai indicar o quão bom você é operacionalmente, a sua empresa é operacionalmente. Então, para a gente calcular esse indicador, que é a alavancagem operacional, que nada mais é do que o endividamento total sobre o EBITDA, a gente precisa calcular primeiro o EBITDA e depois o endividamento total. Então, para a gente calcular o EBITDA, a gente vai ter que calcular aqui a sua receita líquida, né? A partir da sua receita bruta a gente deduzir os impostos. A gente está usando aí um exemplo fictício de uma pessoa que a gente gosta de chamar de Ana Creditares. É uma produtora rural ali do Médio Norte. Ela tem 1.000 hectares, ela produz em 1.000 hectares e ela produz soja e milho, né? Consegue produzir ali numa média de 60 sacas de soja por hectare nos 1.000 hectares. Faz uma segunda safra de milho com uma média de 120 sacas em 70%, na verdade, dessa área. Então aí a gente tem uma produção total de 60.000 sacas de soja, mais 84.000 sacas de milho no ano, né? Vamos pensar aqui no último ano que ela conseguiu vender a soja a R$100 a saca, na média, conseguiu vender o milho a R$45 a saca, então ela tem mais ou menos 6 milhões de receita bruta com soja, mais ou menos 3.780.000 de receita bruta com milho, e um total aí de 9.780.000 de receita total no ano, na safra. Considerando aí alguns impostos, né, algumas deduções na região do Mato Grosso, a nossa amiga Ana Creditares vai sofrer um desconto de mais ou menos 4% dessa receita bruta e vai ter uma receita líquida, portanto, de R$ 9.388.800 nesse exemplo que nós estamos fazendo aqui para te ajudar a auxiliar a montar esse cálculo para você também, para a sua realidade. Bom, vamos falar um pouco mais dessa fórmula da alavancagem operacional, né? Então, em cima, endividamento total, embaixo EBITDA. Lembrando que o EBITDA é o seu resultado operacional, ou seja, qual que é o potencial de geração de caixa com a atividade que você desempenha. Em cima, endividamento. Então, basicamente, o que essa fórmula quer dizer? Em quantas safras, nesse caso, né? Em quantos anos você conseguiria liquidar todo o seu endividamento com aquilo que você produz de resultado, com aquilo que você gera de caixa. Em geral, né, para o agronegócio, esse índice é importante que esteja até 3, ou seja, todo o meu endividamento tem que ser no máximo 3 vezes o que eu gero de resultado, o que eu gero de caixa por ano. Isso, tem vários estudos que indicam isso, mas o importante também é o seguinte: as entidades financeiras, as instituições financeiras olham, e esse é um dos principais indicadores que elas mensuram e olham para entender o nível de risco que é esse cara. Porque, pô, se o cara tem lá 5 vezes de endividamento, já é um nível de risco talvez que muitas instituições vão considerar
altíssimo e não vão entrar, não vão fazer crédito para essa pessoa, para essa empresa. Então, basicamente, esses indicadores todos que nós vamos mostrar e discutir aqui, e sendo a alavancagem operacional o primeiro deles, a gente costuma dizer que é como se fosse fazer um exame de sangue no laboratório. Então, esse aqui é um dos indicadores que vai dizer se você está mais ou menos dentro da normalidade ou não, se está saudável ou não, se vai precisar de algum tratamento ou de algum remédio mais forte no curto prazo. Esses indicadores aqui trazem essa noção. Vamos pensar no exemplo aqui da Ana Creditares, né? Para efeito de exemplo, a gente estimou que ela tem aqui um endividamento na faixa de 12 milhões. Se você fizer até um outro indicador muito mais rápido, né, você pega o endividamento total sobre o faturamento, o ideal é que isso não passe de 1.1. Então, nesse caso, a gente olhando só sobre o faturamento, que era aqueles 9 milhões e tanto, né, da receita total, já está um pouco acima. Então, com certeza, o indicador de alavancagem operacional, ou seja, os 12 milhões de dívida que a Ana Creditares tem sobre os 2.628.800 reais de EBITDA que ela fez nesse último ano, está dando 4,56 vezes. Isso quer dizer que ela precisa de aproximadamente quase 5 anos aí, né, 4,56 anos, para conseguir liquidar todas essas dívidas com base naquilo que ela produz de resultado. Então, demonstra que ela tem ali um risco financeiro alto. O que acontece com isso? Os juros vão ficar mais altos, né? Algumas instituições não vão querer entrar porque vão considerar muito risco. E aí precisa começar aquele círculo vicioso que a gente falou antes, né? Tomar dívida, tomar recurso de outras formas, com juros mais caros, isso vai atrapalhando cada vez mais essa conta, vai diminuindo a margem e vai causando aí um pouco de um efeito avalanche. Mas José, o que eu faço, né? Se eu estou com um indicador desse, enfim, como é que não é? Bom, para tudo que existe por aí, existem tratamentos, existem formas de se mitigar, de melhorar, etc. E nós estamos aqui não só para compartilhar essas dicas e conhecimento com você, mas para te ajudar também a olhar e talvez mergulhar um pouco melhor aí nos seus números, tanto para ajudar a encontrar esse equilíbrio, em alguns casos, ou se você também já está em bons indicadores, para ajudar a acessar melhor e mais crédito, cada vez, vamos dizer, mais barato e com garantias que sejam compatíveis com aquilo que você oferece de risco para o mercado. Hoje, o que nós tínhamos para falar sobre indicadores econômicos e financeiros era isso. Espero que vocês tenham gostado. No nosso próximo passo da nossa jornada, nós vamos tratar sobre liquidez, aí mais aprofundado, e sobre o índice de cobertura do serviço da dívida, também conhecido por capacidade de pagamento. Esses são indicadores muito importantes que as instituições financeiras usam para avaliar risco, avaliar crédito e para avaliar limite. Qual que é o seu limite que a gente consegue te aprovar baseado no que você está apresentando aqui dos seus indicadores. Então, fique conosco, espero que vocês tenham gostado. Cliquem para assinar o nosso canal aqui, para sempre ver as novidades que nós estamos trazendo para você. E, boa safra a todos.